Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu li e me deixou assim bastante angustiada e bastante preocupada com o futuro da nossa sociedade, porque eu consegui vislumbrar assim a nossa sociedade refletida nesse livro, porque são coisas que realmente podem acontecer, infelizmente. O livro é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Esse livro ele fez bastante sucesso no ano passado, quando lançaram o seriado baseado nele, que se chama The Handmaid's Tale. E o pessoal tá gostando bastante. Esse livro foi escrito em 1985 e ele é uma distopia. Para quem não sabe, distopia é quando acontece alguma coisa assim muito ruim com a sociedade, as coisas dão muito errado e essa sociedade ela se reorganiza de uma nova maneira. Normalmente a organização dessa sociedade ela é bem caótica. E a maioria das pessoas nessa sociedade são prejudicadas por causa disso. Então, esse livro ele vai falar sobre isso, uma sociedade que se reestruturou e ficou bem ruim, assim. O livro se passa num lugar em que antigamente era os Estados Unidos que a gente conhece, onde um grupo tomou o poder, deu um golpe de Estado e queimou a Constituição dos Estados Unidos. Então as pessoas elas perderam totalmente o direito que elas tinham de qualquer coisa. É um grupo fundamentalista, provavelmente cristão, não deixa bem claro qual a religião, né? Mas dá a entender que é um grupo cristão. Então eles tomaram o poder e eles modificaram totalmente a sociedade. O livro é narrado em primeira pessoa pela Offred, uma mulher jovem que presenciou a transição do Estado democrático para o Estado teocrático fundamentalista e totalitário. As pessoas foram divididas em castas, de acordo com a sua importância para a sociedade. A sociedade é totalmente machista, as mulheres não têm voz, não têm vez, não são escutadas, elas não valem nada, na verdade. Só os homens que comandam tudo. Entre as pessoas que compõem essa sociedade, a gente tem os comandantes, que são homens que já tinham algum poder político na época, né, do golpe, e eles continuaram com poder, então eles têm prestígio, eles têm um trabalho importante, eles têm uma casa, carro, empregados. E eles têm esposas. A mulher do comandante, ela tem alguns privilégios por ser mulher do comandante, no caso, elas são chamadas de esposas. Mas elas também têm muitos limites, né? Elas não podem fazer o que elas querem fazer, elas têm que obedecer e viver de aparência. As mulheres nessa sociedade, elas são classificadas e identificadas de acordo com a cor do seu vestido. No caso, as esposas dos comandantes, se eu não me engano, a roupa é azul clara. Temos também as martas, que são cozinheiras e empregadas e usam vestidos verdes. E temos as aias, que no caso a Offred, que narra esse livro, ela é uma aia e elas são identificadas pelos vestidos vermelhos. O papel das aias nessa sociedade é bastante perturbador, principalmente para nós mulheres modernas, né, que estamos cada vez mais em busca da nossa independência e lutando contra o machismo da sociedade, todas as formas de opressão. Por quê? As aias, elas serviam única e exclusivamente para procriar. Isso mesmo, as aias eram jovens que foram retiradas de suas famílias porque ainda eram férteis e elas foram treinadas e condicionadas para que servissem a uma família, para que servissem a um dos comandantes. Então essas aias, elas foram treinadas e aí elas eram enviadas para a casa dos comandantes. E elas faziam sexo uma vez por mês com esse comandante, na presença da esposa dele, que ficava junto ali num ritual muito bizarro. Assim que essas aias engravidavam, elas eram cuidadas pela esposa, pela família ali, até o bebê nascer. Quando nasciam, elas davam a criança para essa família e eram realocadas de família, ou seja, elas passavam para outra família para fazer a mesma coisa. Enquanto essas aias viviam na casa desses comandantes, elas não podiam fazer nada. Elas não podiam ver televisão, elas não podiam ler, elas não podiam conversar, ter amigos, não podiam fazer nada. Quando permitiam que elas saíssem de casa, era só para fazer compras e elas iam de dupla, sempre de dupla. A desculpa deles era que elas precisavam se proteger de outras coisas, de outros homens na rua, mas na verdade
elas saíam de dupla para que uma pudesse controlar o comportamento da outra, para que elas não fizessem nada que não poderiam fazer, né, no caso. Porque algumas das aias eram bem fanáticas, realmente conseguiram fazer uma lavagem cerebral nelas e elas eram fanáticas e acreditavam naquilo que elas estavam fazendo. E algumas outras estavam ali porque não tiveram opção. Como assim não tiveram opção, né? É bem complicada essa parte porque elas, ao mesmo tempo que elas tinham uma opção, elas também não tinham essa opção, porque essas opções eram muito difíceis. Durante esse treinamento que elas tiveram, se elas não se adaptassem ou se elas fossem muito rebeldes e elas tentassem fugir ou elas fizessem coisas erradas, elas eram mandadas para 2 lugares diferentes. Ou eram mandadas para as colônias, que eram lugares fora ali daquele país, que recebiam lixo radioativo e tudo que era coisa ruim assim da cidade, e as pessoas eram largadas lá para morrer, na verdade. Então, as mulheres muito velhas ou as desajustadas, no caso, elas eram enviadas para lá, para morrer lá, ficaram lá catando lixo e tal e acabavam morrendo em pouco tempo. E tinha um outro caso também, que no caso as mulheres mais jovens que não se ajustavam à sociedade, elas eram enviadas para prostíbulos. Só que algumas mulheres, elas até preferiam ir para esses lugares, porque nesses lugares elas podiam beber, podiam fumar, podiam conversar entre si, sabe? Elas tinham uma vida um pouquinho mais parecida com a vida que elas levavam antes. Porque no caso, as que escolhiam ser aias, as que decidiam se submeter e continuar sendo aias, elas sofriam muito, porque elas não tinham uma vida, elas tinham que fazer sexo todo mês com aquele comandante até engravidar. Se elas não podiam nem olhar para o lado, elas saíam com aquela roupa vermelha delas e com um chapéuzinho assim, ó, que nem cabresto de cavalo mesmo, elas não podiam nem olhar para os lados. Então era uma situação muito complicada. A Offred, ela nos passa em alguns momentos do livro assim que ela ainda tinha esperança de alguma coisa acontecer e acabar com esse regime totalitário, esse regime fundamentalista do país que ela estava vivendo. Porque a Offred, antes disso tudo acontecer, ela era casada e tinha uma filha. Ela trabalhava, ela estudava, ela fazia coisas normais, né? Coisas que a gente faz hoje em dia. Então, assim, essa parte do livro é bem complicada e bem revoltante de ler. Por quê? Porque a Offred, ela vai nos contar o que está acontecendo com ela naquele momento enquanto ela é aia, e ela também vai lembrando das coisas, como elas aconteceram, como elas foram evoluindo até chegar naquele momento. A Offred, como eu já disse, ela tinha uma família, ela morava com um homem, né, o marido dela, ela tinha uma filha, ela trabalhava. E aos poucos as pessoas foram perdendo esse direito. Não foi um dia dormiram com todos os direitos e no outro dia acordaram já em outro lugar. Não, foi aos poucos. E como tudo, quando acontece aos poucos, a gente não se dá conta que está acontecendo. Um dia elas chegaram no trabalho e receberam a notícia de que todas elas tinham sido demitidas, que elas não poderiam mais trabalhar. Aí no outro dia elas foram comprar um cigarro ou alguma outra coisa na loja e viram que não tinha mulher trabalhando ali mais, era um homem, e o cartão de crédito dela, o dinheiro delas não funcionava mais. E elas ficaram sabendo que também que todo o dinheiro que elas tinham seria controlado pelos maridos ou pelos parentes mais próximos, né? No caso, sempre um homem. E o que a Offred e a maioria das mulheres pensou na época? Elas pensaram assim, bom, já que eu tenho família, tenho filho, tenho marido, eu vou ficar quietinha na minha casa, vou fazer o que eles querem que a gente faça, porque eles estavam obrigando as mulheres a ficar em casa, cuidar da família, eles queriam que a mulher tivesse esse papel novamente, né, na sociedade, de ficar em casa e deixando o homem ser o provedor. Então, a Offred foi uma das mulheres que pensou, bom, vou ficar aqui quietinha na minha casa, não vão fazer nada comigo. Mas, quanto mais o tempo passava, mais direito eles perdiam, até que eles perceberam que a situação estava insustentável e eles resolveram fugir, né? Ela, o marido dela e a filha. Então, o que a gente sabe? A gente sabe isso que a Offred está nos mostrando, de como ela foi parar no centro de treinamento para aias, de como as mulheres ali reagiam, de como elas sofriam, até fisicamente, porque elas estavam sofrendo uma intensa lavagem cerebral mesmo para assumir aquele papel de aia, né? E tudo que ela sofreu sendo aia na casa desse comandante. A Offred, ela não nos fala o nome dela, porque até isso as mulheres perderam direito aos nomes.
Então, Offred é o nome do comandante. Então, quando as aias iam para casa desse comandante, elas viravam, né, aquela pessoa ali, elas viravam aquela aia, perdiam totalmente a sua identidade e elas recebiam essa identidade nova, no caso, o nome do comandante. Então, vai contando outras coisas, né? Por exemplo, os homens também que não se ajustavam a essa sociedade ou faziam coisas que não eram permitidas, por exemplo, um médico que fosse a favor do aborto, ou fizesse alguma outra prática que não era mais aceita naquela sociedade, eles eram mortos. Essas pessoas que eram mortas, elas eram penduradas no portão da cidade, num lugar lá bem visível para servir de exemplo para os outros. Então, não tinha mais julgamento, não existiam mais advogados, porque as pessoas não tinham direito a mais nada, gente, nada. Então, assim, eu não vou contar mais detalhes, porque senão eu vou acabar falando demais, eu vou dar spoiler pra vocês, mas é um livro, assim, ó, muito necessário mesmo, porque eu, particularmente, consigo ver isso acontecendo numa sociedade hoje em dia. Infelizmente, não é aquela distopia que nem a gente conhece, por exemplo, Admirável Mundo Novo, Jogos Vorazes, que é uma coisa muito fantasiosa, assim, um pouco mais distante de acontecer. Não, isso é uma coisa muito plausível de acontecer, infelizmente, porque a gente vai perdendo os direitos aos poucos e realmente não vai se dando conta. Um dos livros que eu li, que eu me lembrei bastante, foi o da Malala. Ela conta que antigamente no Paquistão as coisas eram totalmente diferentes, antes do Talibã assumir e resolver mandar em tudo. As pessoas, elas tinham liberdade religiosa, então alguns eram budistas, outros eram hinduístas, uns eram muçulmanos, enfim. Aí veio o regime do Talibã e cortou todos esses direitos. Eles disseram que as pessoas só podiam ser muçulmanas e que as mulheres não podiam mais estudar, não podiam sair de casa sem um acompanhante masculino, né, da família, enfim, aconteceram várias coisas e antigamente não era assim. Um outro livro que eu me lembrei, na verdade, é uma HQ, se chama Persépolis e ela foi escrita pela Marjane. A Marjane, ela viveu uma situação parecida. No Irã, ela conta que até os 10 anos de idade as pessoas eram livres, né? As mulheres podiam sair na rua sozinhas, não precisavam usar o véu e a partir dos 10 anos também um regime fundamentalista começou a dominar algumas partes do Irã e as mulheres foram obrigadas a começar a usar o véu, não podiam sair de casa sem um acompanhante masculino da família, não podiam várias coisas, né? Então essa HQ eu recomendo também para todo mundo, que é bem interessante. Então, lembrando desses dois casos, eu penso que, infelizmente, o que está dizendo nesse livro, o Conto da Aia, não é muito longe de acontecer. Isso que me deixou com mais medo e mais revoltada, na verdade. É pensar que aos poucos os direitos podem ser tirados da gente e a gente nem se dá conta. Bom, então é isso, gente. Eu recomendo a vocês, leiam esse livro e assistam a série se vocês não assistiram. Eu ainda não assisti o seriado, mas dizem que é bem fiel ao livro. Eu não assisti ainda porque eu tenho medo de ser muito forte, porque o livro já é bem forte, assim, e nos deixa bem abalada, principalmente nós mulheres, né? Porque se trata de uma mulher, isso, né? A história dela passando por essas coisas. Então, se vocês gostaram, deixe um curtir aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já leu o livro ou se ficou com vontade de ler, deixe um comentário aqui pra mim, vamos discutir, vamos debater. Eu não vou ficar falando muito mais, porque a gente tem muito mais pra falar sobre esse livro. Muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.